Esse é o Big Shot Pod. Pra quanta gente achou que o player deu pause e não carregou agora, né? Pausa dramática, chama isso. Ai, a cara A gente que é do dos meninos cinema, aqui foi muito bom. A gente que é do cinema usa muito isso, é pausa dramática. Pausa dramática. Eu que estava olhando pra baixo, achei que o Raul tinha te avisado. Peraí, não começa ainda. Não. Ou, sei lá, o Marcelo teve uma síncope. Olá, amiguinhos Big Shooters, tudo bem? Essa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Quando gravamos, terça-feira aí pra vocês que estão ouvindo no dia da estreia. Sou MM Isidoro. E estamos aqui hoje com o time completo. Vavo Bunda resolveu aparecer. Tudo bem, Vavo? Oi, tudo bom? Vavo o quê? Vavo Bunda? Vavo Bunda. E... Vavo Bunda, agora eu entendi o Vavo trocadilho. Bunda, entendeu? Que de vagabundo. ficou 2 dias dois programas sem aparecer. Vem Falou, quando não quer, vou, vem quando quer. Não vou dormir, tô com soninho. E Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuamos aqui nessas semanas sem muito assunto da NBA. Então hoje a gente vai dar receitas de bolo. Cantando. Cantando. Vavo, por favor. Lá maior. Sem glúten! Em falsete. Em falsete. Gastando voz aqui. É uma das bases do emo, né? Não, então vamos aqui já com destaques. Tem o serviço inicial que vocês já sabem de cor. Manda mensagem aí no @BigShotPod que vocês quiserem. Vai ter Big Shooters All Stars aí, Big Shot Pod All Stars, que é o nosso serviço de assinatura. A gente vai anunciar nos próximos programas. Junto com quando a gente começar a fazer preview da temporada. Então a gente tá umas 7 semanas pela minha conta agora, 8 semanas. Acho que com esse de hoje, 8 semanas. Mas daqui uns 2 programas a gente começa a fazer preview e aí a gente abre. libera, pra vocês ajudarem a gente aqui a ter mais conteúdo, a ir mais profundo, para sermos o Jacques Cousteau, para irmos na Amazônia profunda, no oceano profundo da NBA. E... Mas esse é aquele programa básico ali com grupo no Telegram, desconto e meia em estádio, que eles não Então vai ser isso, o podcast continua de graça, só que vocês, quem assinar vai ter acesso, diria mais íntimo a nós, a outras pessoas do grupo. Calma que aconteceu um assassinato ali dentro. Alguém morreu? Não, tudo bem, tá todo mundo vivo. É São Paulo, né? São Paulo, assim, as pessoas morrem, a gente nem dá bola, a gente continua no podcast. E vamos começar aqui com os nossos destaques iniciais. Guilherme. O meu destaque negativo aí é que eu não consigo ver o Mundial porque eu tenho 2 filhos e o Mundial tá num horário que não foi pensado pra mim, né? Então... Quem é que decide esses países de fuso horário estranho? Quem falou que a China merece ter Mundial, sabe? Tem que ser tudo aqui, ó, hemisfério oeste, né? Ocidental, que aí facilita pra gente. Eu consegui ver assim, o Brasil no dia seguinte, eu vi o VT completo, mas infelizmente por conta dos horários e pelo fato de que eu tenho 2 filhos, é muito difícil você virar pra sua esposa. Tentem você em casa, você com 2 filhos pequenos, falar, amor, eu vou passar a madrugada acordado, que eu vou ver jogos de basquete, e depois no dia seguinte eu vou estar imprestável pra ajudar com as crianças. Aí ela responde, pelo menos é jogo importante da NBA. Não, é o Mundial de Seleções. Enfim. Mas todos os jogadores da NBA jogam. Não, só alguns. Os da NBA, a seleção americana tá tipo na 4ª opção, sabe? De tanta gente que pediu pra sair. Enfim. Cara, o Brasil fez uma boa estreia, começou mal, deixou muita gente brava aí no primeiro tempo, mas se recuperou e venceu bem a Nova Zelândia por 102-94. Alguns destaques aí, o Rafa Luz que fez foi surpresa pra ti? 15 pontos. Era esperado ele começar de titular? O Rafa Luz. Foi surpresa pra mim. Foi surpresa pra mim. Ele foi muito bem, fez 15 pontos. Leandrinho contribuindo com mais 22. O Marquinhos com 12. O Alex fez 14 pontos, mas a atuação mais fundamental dele foi na parte defensiva, que os minutos que ele estava em quadra, realmente a eficiência da Nova Zelândia caiu muito, né? Didi com 9 pontos, enfim, acho que o Caboclo também. Acho que foi uma boa vitória. Eu acho que é bom. Eu acho que a Nova Zelândia e Montenegro são forças equivalentes aí nesse grupo. Talvez Nova Zelândia um pouquinho na frente. Mas, enfim, acredito que foi boa para tirar a pressão, porque o próximo jogo do Brasil
inclusive quando você escutar esse episódio já vai ter acontecido, hoje, amanhã, na terça-feira de manhã, né, contra a Grécia do Giannis Antetokounmpo, que é obviamente favorita. Até um comentário que eu fiz semana passada é que o Giannis Antetokounmpo, se ele quiser fazer 60 pontos nos 3 jogos da fase de grupos, ninguém vai segurar ele vai fazer, né? 60, não tem como não fazer, né? Porque ele realmente tá um nível acima aí da maioria dos jogadores do Mundial. Enfim, foi uma boa estreia, foi boa pra tirar pressão, porque agora o Brasil pega a Grécia e depois joga, possivelmente valendo a classificação para a próxima fase, contra a Montenegro no terceiro jogo do grupo. E assim, sejamos honestos, a Grécia é favorita por conta do Giannis, mas eu acho que o Brasil tem um jogo coletivo, mostrou um jogo coletivo interessante. Eu não sei quem é que vai pegar a bucha de marcar o Giannis, possivelmente vai ser o Alex, mas o Brasil tem chance, não é um jogo que o Brasil é mosca morta não, o Brasil tem chance, então vamos torcer aí para que o Brasil vá bem contra a Grécia e garanta a classificação contra Montenegro. O Giannis, pra quem não viu, no jogo de estreia da Grécia, a Grécia venceu o Montenegro por 85-60. Ele jogou só 15 minutos. Marcou 10 pontos, 8 rebotes. Mas porque ele não foi necessário ele no time, porque o time tava por si só sem o Giannis e já tava funcionando, então não teria por que gastar o Antetokounmpo. Então, acho que nessa terça de manhã para vocês que estão ouvindo já aconteceu o jogo, mas acredito que eu consiga assistir o jogo das 9, porque eu tenho um filho e não 2, que nem o Gui. Não, o das 9 já é mais viável. Por exemplo, assim, hoje eu assisti Espanha e Porto Rico até o terceiro quarto. Luxo. Ao vivo. Luxo. Tava equilibrado, o terceiro quarto a Espanha abriu um pouquinho e acabou vencendo por 10 pontos depois. Mas vou ver se eu consigo assistir mais aqui pra frente. Lembrando que depois que acaba a fase de grupos, tem aquelas disputas por 17º, 20º tanto, vai até São 2 fases de grupo, eu expliquei isso semana passada, tem porque outra depois fase de grupos. classificam 2 primeiros de todos os grupos para uma segunda fase com 4 grupos de 4 times. E os outros vão disputar os... Campeonato Mundial de Basquete tem isso, né? Vai ter do 17º até o 32º. A Série B. Exatamente, a segunda divisão. Bom, eu vou dar o meu destaque inicial, é um tweet, então, que é relacionado ao Mundial. O Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, joga pela França, ele tweetou: fui acordado nesta manhã para fazer o exame antidoping, sangue e urina. Na manhã seguinte, após um jogo que acabou tarde, quando eu poderia ter dormido mais. Nenhum respeito pelo tempo de recuperação dos jogadores. Um péssimo jeito de fazer as coisas, FIBA. Eu tô falando isso porque eu me identifico 100% com ele. Os caras jogam dia sim, dia não. O cara tem que dormir até tarde pra recuperar o corpo. É muita energia gasta, principalmente um atleta nesse nível. Os caras vão lá e acordam o cara de manhã pra fazer exame antidoping, velho. Cara, se fosse eu pegava o xixi e rolava um saquinho e tacava na cabeça do cara, velho. Mas tem antidoping no mundo da música? Que você falou que se identifica. Cara, ia tomar uma facada o cara que entrasse no meu quarto de manhã, velho. Cara, eu me identifico 100% com ele, velho. Porque vamos combinar, antidoping no mundo da música não dá, né? Não dá. O antidoping é ao contrário. Opa, tu não bebeu nada ontem. Imagina, mas tu não se identifica com ele, meu. Lollapalooza, vamos fazer antidoping na moçada aí depois. Imagina. Pra que acordar o cara cedo, velho? Cara, eu sou uma pessoa... Aí tem gente falando que não, porque tem que ser surpresa. Que surpresa, meu? Faz depois do jogo, o cara tá acordado, dá 2 cervejas e o cara faz xixi ali, meu. Eu sou uma pessoa que não faço muita questão de dormir. Eu não gosto de... Eu acho uma perda de tempo. Então, assim, então a opinião do Gui não vale nada sobre esse assunto, mas continua. Não, então eu não me... Assim, eu entendo quando você tá muito cansado. É horrível ser acordado. Em qualquer situação. Se você dormiu 12 horas ou se você dormiu 4 horas, ser acordado... Por fatores exteriores, de fato, é horrível. E eu entendo que nessa situação o cara acabou de jogar... O cara deve ter todo um planejamento de sono, de tudo mais. Por que não fazer logo após o jogo? Por que não fazer? Como é no futebol, por exemplo, às vezes tem várias histórias do cara que fica tomando cerveja porque não consegue fazer xixi, o cara toma 6 latinhas de cerveja pós-jogo, porque ele tá desidratado. E depois corre xixi até às 6 da manhã. E tal. Então, enfim, por que não fazer logo após o jogo e aí deixar o cara descansar o tanto que ele precisa, né? Enfim, só queria desabafar, Rudy Gobert, eu te entendo. Também entendo. Acordar pra mim de manhã é sempre algo desnecessário, eu acho, assim. Eu dormiria. Iria embora. Até a hora que eu acordasse. Até a hora que tu tiver um filho. Até a hora que eu tiver um filho. Ou que eu estiver editando um podcast.
Que eu sempre que acordar cedo na terça-feira pra editar. Às vezes você edita na segunda, vai. Às vezes a gente na segunda, é verdade. Quando a gente não come o espetinho aqui, falando nisso, belo espetinho, Vavo. Você, Aqui do lado? que é o precursor do espetinho aqui do lado. Eu falei, eu dei a dica, né? Obrigado, Vavo. Obrigado. E vocês pegaram a minha dica de pegar os que já estão prontos, que só tem que esquentar. Porque se começar um do zero, tu vai ficar meia hora esperando ali. Eu não fui, ele que foi. Eu fui aqui com os nossos produtores. Valeu. Foi 10. Opa. Então hoje a nossa pauta é uma pauta surpresa porque eu não tenho a pauta. Então, por favor, Guilherme, nos fale, o que a gente vai falar? É o seguinte, a gente, em tese, gostaria de falar do Mundial, mas como, por questões já elucidadas nos minutos que antecedem esta fala, eu e o Vavo não vemos tanto do Mundial quanto nós gostaríamos, então, hoje nós vamos falar sobre 10 jogadores, os 10 jogadores com narrativas mais interessantes para a próxima temporada. Por que mais interessantes? Porque se a gente for falar dos 10 melhores jogadores, a gente vai falar dos mesmos jogadores que a gente sempre fala, e eu acho que, aproveitando que a gente está na off-season, a gente pode variar um pouco nos times e nos jogadores que a gente vai falar, né? Então, não vamos falar dos 10 jogadores mais importantes da próxima temporada, vamos falar de jogadores que a gente acha que tem histórias interessantes, pode não ser os 10 mais, mas são jogadores que são, de alguma forma, estão conectados com as histórias mais importantes para a temporada e que não necessariamente são aqueles que a gente sempre fala, Giannis, Kawhi Leonard, LeBron James, etc. Eu fiz uma listinha com 5 jogadores. O Vavo, imagino que também tenha feito uma listinha com 5 jogadores. E vamos aqui começar. Posso começar, Vavo? Vai, começa. Vamos lá. O primeiro jogador que eu acho que tem uma história interessante para a próxima temporada é o atleta Bradley Beal. Eu te falei que ia ser o Bradley. Muito impacto. Do Washington Wizards, porque ele está numa situação bastante interessante. Contraditória. Exatamente. No sentido de que ele tem mais 2 anos de contrato com o Washington Wizards. O John Wall não vai jogar essa temporada. O Washington Wizards claramente está em fase de rebuild. Porém, o que o Washington fala para publicamente é que eles não têm interesse em trocar Bradley Beal. A gente sabe que esse tipo de coisa não necessariamente é verdade, que os times podem falar isso porque você precisa valorizar os teus ativos para conquistar mais coisas numa eventual troca. Então, é óbvio que se o time vem e falar eu quero trocar, as propostas que acabam chegando são mais baixas. Eles têm que falar justamente ao contrário. Não quero trocar para que as propostas que venham sejam propostas que tentem fazer com que o time mude de ideia e acabe trocando o jogador. Em paralelo ao rebuild do Wizards, o Bradley Beal tá num time que não almeja nada para essa temporada, que acredito que esteja entre os piores e que talvez esteja querendo fazer tank, o que é algo que o Beal não quis fazer nessa última temporada, e imagino que também não tem intenção alguma de fazer na temporada 19-20. Por conta disso, eu acho que... E ele também já deu declarações de que ele não gostaria de formar um super time, etc. Ele gostaria de ficar em Washington e tal. Por conta disso, é uma situação bastante interessante observar se o Washington de fato vai mudar o discurso e vai acabar trocando o jogador. Se o jogador vai entrar no projeto do time de rebuild e acabar colaborando, entre aspas, aí com o tank do time, não atuando em algumas partidas, fazendo o famoso load management, né? E também tem a questão do John Wall, que quer dizer, não deve voltar para a próxima temporada por conta das 2 lesões graves que ele teve, mas que tem um contrato grande. Então, ainda que o Bradley Beal... Que vai está começando nessa temporada. Por conta disso, o Bradley Beal, ainda que ele fique em Washington, ele tem o Wizards tem um cap muito limitado, no sentido de trazer jogadores que possam contribuir para um eventual projeto de rebuild do time. Eles trouxeram algum outro armador ou vão de Satoransky? A Isaiah Thomas está lá. Isaiah Thomas, tinha esquecido dele. E Satoransky... Não, o Satoransky foi pro Bulls, né? Foi pro Bulls? Foi pro Bulls. Ele era free. Mas o Isaiah Thomas foi pra lá. Tem mais. Teve mais alguém? Teve. A gente já vai buscar. Smith, talvez? Talvez. Mas enfim. O problema, enfim, a questão do Wizards é essa, assim,
fica entre meio a cruz e a espada. É óbvio que o Bradley Beal é um excelente jogador, é um jogador jovem, acho que ele tem 25 ou 26 anos só, ou seja, ele pode participar de um projeto de rebuild, ser um líder desse projeto. O problema é que o contrato do John Wall é absolutamente introcável no momento, ninguém vai absorver esse contrato, e o Beal pode correr o risco, se ele não quiser sair de Washington, de ficar enterrado em Washington e nunca disputar nada na carreira. Ao passo que, por exemplo, um time com assets para trocar o Bradley Beal, por exemplo, um Boston Celtics pode fazer uma proposta interessante e aí valeria a pena tanto para o Wizards quanto para o Bradley Beal. Então acho que o Bradley Beal é o meu primeiro jogador aí com uma história interessante que há a ser observada na próxima temporada. Vou puxar um. Jaylen Brown. Era esse que eu tava esperando. Sabia? Agora eu vou falar para você. Jaylen Brown / Jason Tatum estavam na minha lista, mas vai lá que eu completo. Não, o Jaylen Brown, por quê? A gente sabe a história dele, né? Ele veio da terceira escolha no draft. Ele acabou jogando bastante no ano que teve a lesão do Gordon Hayward. Acabou vindo do banco de reservas, a maioria. Ele acabou a temporada vindo do banco de reservas pelo Celtics no ano passado. Ele tá disputando o Mundial junto com vários jogadores do Celtics. Com Kemba Walker, Jason Tatum e Smart. E Marcus Smart. Quatro dos 5 principais, vamos dizer assim. É que nessa configuração o Smart não deve ser titular. Ou não. Ou o próprio Jaylen Brown. Foi ele que sobrou no passado. No início eu achava que o Jaylen Brown ia se virar um jogador que ia subindo uma escadinha, um degrau de cada vez e acabar se tornando um All-Star. Dizem que ele é gênio, sabia? Que ele é tipo um QI de 160 e quantos, o Jaylen Brown sabia disso? Não. Eu achava que o Jaylen Brown ia subir a escadinha e acabar se tornando tipo um All-Star ou um borderline All-Star. Só que eu já tô começando a achar que não. Essa evolução não teve na última temporada e quando tu fala / Jason Tatum, eu acho que dá pra imaginar um cenário mais ou menos parecido com ele. Então, pra mim ele é um cara que o teto dele, ou como é o contrário de teto? O chão. O chão e o teto dele é muito baixo e muito alto. Ele pode ser tanto um cara que pode sumir nessa temporada e ser engolido por esses outros jogadores. Filho de engenheiro. Essa palavra é difícil. Contrário tá de nível teto. live do presidente isso aqui hoje. Ele pode ser tanto um cara que vai sumir essa temporada, aquele jogador que vai acabar com 8 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e vai perder completamente o valor de mercado, como eu acho que ele pode botar a bola embaixo do braço e ser um cara de 20 pontos por jogo e carregar esse time do Celtics. Eu acho que ele é uma incógnita, e eu acho que essa temporada vai dizer qual é o futuro do Jaylen Brown. Se é um cara que realmente vai subir essa escadinha que eu achava que ele ia subir e chegar a ser um grande jogador da NBA, ou se ele vai acabar caindo num ostracismo, que eu também não duvido, por causa de alguns jogos que eu vi ele. No primeiro jogo dos Estados Unidos eu não vi completo, mas eu vi um belo de um compacto, ele praticamente não teve nenhum destaque. Eu vou complementar então, eu vou entrar no meu segundo jogador esse da lista, que justamente Jaylen Brown e Jason Tatum. Eu coloquei eles em par porque é muito o que o Avo falou, e eu acredito que a questão deles é a seguinte: o Boston hoje, eles têm o teto do Boston, para continuar usando analogias de construção, Por favor. Depende muito dos dois. E como o Vavo falou, na temporada passada esperava-se que os dois dessem um salto muito grande por conta do que eles tinham feito na temporada 17-18, né? E esse salto não aconteceu. O Boston, tudo que o Boston vai ser nos próximos 4, 5 anos envolve um salto ou não desses jogadores. O Jason Tatum, eu acho que ele tem um teto um pouco mais alto do que o Jaylen Brown, porém, o Jaylen Brown, eu acho que hoje ele é um jogador com uma caixa de ferramentas um pouco mais cheia, no sentido de ele pode colaborar um pouco mais defensivamente. Eu acho que se ele chegar aonde ele pode, onde ele tem potencial para chegar, ele vai ser um jogador, nesse momento eu acreditaria até que ele fosse um pouco mais completo, embora com um nível de talento um pouco menor. O Boston então o Boston depende muito disso, e para isso eu acho que o Mundial pode ser muito importante pro Boston, quer dizer, de ter esses 4 jogadores ali. O Kemba Walker tá chegando nesse núcleo, né? E tem uma outra questão que esse ano não tem mais Kyrie Irving lá, né? Que é um cara, o Jaylen Brown, por exemplo, é um cara que, eu escuto muito o Bill Simmons, que é torcedor do Celtics,
o que dizem nos bastidores em Boston é que o Jaylen Brown não conseguia nem mais olhar pra cara do Kyrie Irving por conta das declarações infelizes que o Kyrie Irving costuma dar de vez em quando, principalmente se referindo aos companheiros de time. Então, eu acho que é uma situação muito, muito interessante da gente observar se esses jogadores agora, sem o Kyrie Irving, agora com uma pressão muito maior de serem, quer dizer, porque o Kemba Walker, ele chega com moral do Charlotte, mas ele não é um jogador. Você não vai disputar título de conferência se o Kemba Walker é o melhor jogador do seu time. Título de conferência você pode até disputar, título eu já acho um pouco mais difícil. O Boston aposta muito, eu acho que é principalmente no Tatum, mas também no Jaylen Brown. E o Jaylen Brown é um ano chave para ele, porque esse é o 4º ano dele na liga, ele não teve a extensão de contrato. Então ele vai ser um free agent restrito no final dessa temporada. Então ele é um ano muito importante, inclusive por questões contratuais para ele. Então eu acredito que esses dois jogadores, empacotando aí num item só, tem que ser observados essa temporada. Próximo. Porque o meu já foi o segundo, né? Então é você o próximo. Kristaps Porzingis. Não pode ser. Não pode ser. Não, é o próprio. Vá. O Letão. Eu tô roubando a lista do Gui. Ele acabou de me mostrar a lista dele, tava ali, Kristaps Porzingis. Grandes mentes, né? Mas manda bala. Eu acho que a gente não precisa falar de eu acho que o Porzingis, ele é a chave pro sucesso ou fracasso do Dallas Mavericks. Por que eu digo isso? Eu cheguei até a comentar, acho que no último episódio que eu estive presente há 7 anos atrás, que pra mim, os 8 times que vão se classificar da Conferência Oeste já estão definidos. E eu acho que dificilmente vai ter uma mudança. São os mesmos da temporada passada, menos o OKC, que entrou em modo tanking, e colocando o Lakers no lugar. Seriam Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets, Warriors, Jazz, Spurs e Blazers. Pra mim vai ser esses 8. Dificilmente vai entrar um nono. Na temporada passada também foi assim. A diferença do 8º pro 9º foi quase 10 jogos de diferença. A única coisa pra mim, o único time que pode, de repente, ser um intruso nesse grupo desses 8, pra mim, é o Dallas Mavericks. E como isso funcionaria com o Kristaps Porzingis voltando à forma que ele estava há 1 ano e meio atrás, quando é que ele parou já, nem sei mais, que ele se machucou em fevereiro de um ano, não foi? Foi, antes do All-Star Game. A temporada passada ele não jogou. Então há 1 ano e meio atrás, Porzingis estava voando, tinha sido selecionado para o All-Star Game, não jogou porque se machucou entre a seleção do All-Star Game e o jogo. E então acho que todo o sucesso do Dallas depende de como vai voltar Porzingis, porque eles têm, obviamente, o Luka Doncic foi draftado na temporada passada, se revelou um grande jogador, não, porque quem acompanhava ele já sabia que ele era um grande jogador, mas mostrou para o mundo, mostrou para os americanos que ainda duvidavam dele, que não deveriam ter duvidado, que ele é realmente um bom jogador, venceu o Rookie of the Year com folga, foi quase unânime, teve acho que um ou outro voto de alguém que votou no Trae Young. Então eu acho que um time no cenário atual, no cenário das duplas da NBA que está se configurando nesse instante, um time para ter um mínimo de sucesso precisa de pelo menos 2 bons jogadores. O Doncic já mostrou que e está caminhando para ser uma grande estrela da NBA. Então o Dallas depende do Porzingis para conseguir ser um time capaz de roubar uma dessas vagas. Talvez, eu acho que aí do San Antonio, eu não sei quem vai sobrar pro Dallas roubar uma vaga, San Antonio ou Portland, que mexeu muito no time, ficou só o backcourt e mexeu em quase todo o resto. Eu acho que a grande relevância do Porzingis é ele conseguir. É ele que vai ditar o que vai ser o Dallas Mavericks. Se ele não jogar, se ele jogar muito pouco, se ele se machucar de novo, o Dallas vai estar lá nos últimos 3 ou 4 do Oeste, que nem ficou na última temporada, mesmo tendo os jogadores de destaque como o Doncic e outros que vêm aparecendo aí. Eu vou fazer um comentário sobre o Porzingis, eu vou tirar o Porzingis da minha lista então, porque ele já entrou na sua, vou colocar um outro que eu tinha aqui na manga no final, mas o que eu quero falar do Porzingis é que eu acho que talvez ele não seja tão importante para a questão de playoffs nessa temporada, mas ele é muito importante para o que o Dallas vai ser nos próximos 5 anos, ele tem contrato de 5 anos e falou o Guidiná. Com o Guilherme Biochossi. Guilherme Biochossi. Vai ser muito importante nos próximos 5 anos, por quê? A questão é, beleza, tem Doncic e Porzingis. Me fala mais 3 jogadores do Dallas. Tim Hardaway. O fato que você já parou pra pensar já Maxi mostra... Kleber. Então, a questão é, o time do Dallas pra essa temporada... Jalen Brunson, ganhei. O time dessa temporada pro Dallas ainda
ainda é fraco ao redor dos dois. Agora, de fato, se o Porzingis chegar próximo do que ele estava mostrando, o Dallas tem uma excelente dupla pelos próximos 5, 6, 7, 8 anos aí, né? Dificilmente o Dallas vai querer abrir mão de um dos dois. Então, eu acho que talvez, não pensando tanto em playoffs nessa temporada, mas eu acho que o Porzingis, ele vai ser muito importante porque o Dallas vai ser nos próximos anos. Talvez não pensando em playoffs, mas o que o Dallas vai conseguir na free agency nos próximos anos, tendo uma dupla com o potencial que tem Porzingis e Luka Doncic. Enfim, eu acho que de fato ele é um dos jogadores mais importantes dessa temporada do ponto de vista de narrativa. O meu terceiro, então, jogador, então só recapitulando, o meu primeiro foi Bradley Beal, daí depois foi Jaylen Brown, do Vavo, eu com Tatum, Brown, Porzingis. Meu terceiro jogador é um cara que, por conta de uma lesão que aconteceu recentemente, ganhou uma importância monumental para o time que ele joga, que é Kyle Kuzma, do Lakers. Essa não surpreendeu, né, Marcelo? O Lakers... Essa todo mundo sabia, né? Acho que viu a uma milha de distância. O grande Double K. Inventei esse apelido. O Lakers... só não pode ser Triple K, que aí o bagulho é pesado, né? O Kyle Kuzma, ele é um jogador de todo o núcleo jovem que o Lakers construiu nos últimos 6 anos de draga, com altas escolhas de draft, etc. O único jogador que a organização inteira fez muita força para manter na troca pelo Anthony Davis foi o Kyle Kuzma. O Lakers entrou na briga pelo Kawhi Leonard, como deveria, porque se existisse a chance deles conseguirem o jogador, eu acho que eles tinham que esperar. Acabou não conseguindo o jogador. Conseguiu montar um elenco interessante ao redor de LeBron James e Anthony Davis. Um cara que esperava-se que fosse dadas ter uma as contribuição... circunstâncias. Dadas as circunstâncias. Um cara que todo mundo esperava que fosse ter... que fosse dar uma grande contribuição para esse time, até porque já viria de um ano inteiro disputando a liga depois de uma lesão grave no tendão de Aquiles, era o DeMarcus Cousins, que acabou rompendo o ligamento do joelho e não vai jogar a temporada inteira. Inclusive tá tendo problemas com a polícia recentemente, que ele declarou... Existe um áudio. Vazou um áudio que ele ameaça dar um tiro na mãe do filho dele, enfim, essas coisas que infelizmente acontecem por aí. O fato é que o Cousins, ele era uma espécie de segurança, quer dizer, quando o Anthony Davis não quer jogar de pivô, bom, então você tem o JaVale McGee, que consegue te entregar ali 20 minutos honestos, né? Você consegue botar o Anthony Davis de pivô uns 8 minutos por jogo, e aí você tinha o DeMarcus Cousins para jogar mais uns 20 ali, 20 e poucos minutos, o que é uma boa segurança. Ele já tinha um entrosamento com o Rondo, com o Davis, ele é um passador excelente para um pivô, coisa que agora o Lakers não tem no elenco. Defensivamente existiam algumas questões, mas o fato é que agora estão supridas com Dwight Howard. Eu não falo dessa contratação. Eu não falo. Vai ser o meu próximo agora. Acabei de colocar ele de última hora na lista. Eu vou sair do estúdio. Então, a questão é que agora todo mundo esperava que o Cousins fosse ser... Ele não precisa fazer média de 30 pontos, mas você sabe que eventualmente ele pode meter 30 pontos e que ele entregou acho que 17 pontos por jogo na temporada regular pro Warriors, coisa de 8 rebotes. Enfim, ele seria um jogador, ele teria um papel grande nessa rotação do Lakers, e com essa lesão, o Lakers não tem um terceiro jogador de fato, né? Então a importância do Kuzma dar esse salto que se espera de um jogador na terceira temporada, muitas pessoas acham que o Kuzma nem tem esse potencial, outras acham, geralmente essas pessoas torcem pro Lakers, é fundamental para as pretensões do Lakers. Ele precisa, voltar a chutar pelo menos o que ele chutava de 3 pontos na primeira temporada. A temporada passada dele ele chutou 30, acho que na primeira foi 36 ou 37, e 2, ele precisa melhorar na defesa. Ele mostrou evolução na temporada passada, ao longo da temporada, principalmente depois que todo mundo se machucou, o LeBron se machucou, o Ingram se machucou, o Lonzo Ball se machucou, ele mostrou bastante vontade, e mostrou evolução técnica na defesa, mas ele precisa evoluir, até porque o Davis não quer jogar de pivô, então ele deve jogar muitos minutos de power forward, eventualmente alguns de pivô, mas o fato é que o Kuzma vai defender muitas vezes jogadores bem maiores que ele, então ele precisa ter essa técnica e ter a massa para desenvolver. Então, eu acho que esse é um jogador que adquiriu uma importância fundamental
para as pretensões do Lakers na próxima temporada, e é por isso que ele é meu terceiro jogador dessa lista. Pergunta, todos os lugares na internet que eu olho, todos os lugares não, vamos lá, tipo, perfis genéricos de Instagram, todo lugar que eu vejo a projeção dos 5 titulares do Lakers, eles colocam o LeBron como armador. Quem inventou isso? Vazou um negócio que o LeBron queria jogar de armador. Porque é tão óbvio que isso não vai acontecer. O LeBron não gosta. O LeBron ele vai jogar... Não faz nem sentido, imagina o LeBron marcando sei lá, um Westbrook, um Chris Paul, um armador de ofício, ele não vai conseguir, tá ligado? Olha, no meu mundo ideal, Já não tá marcando muito essa temporada, a posição certa, imagina a posição errada. No meu mundo ideal, os 5 titulares do Lakers para a próxima temporada, eu vou falar primeiro as posições que eu acho que estão mais fáceis, que seria Danny Green, de 3, LeBron James, de 4, power forward, e Anthony Davis, de pivô. Eu falei LeBron James de 4, Marcel sorriu aqui. Rolou aquele gif. Do Ryan Reynolds. Na armação... E o Danny Green de 3, assim, com uma perninha levantada. Fernando Espírito Santo, lembra? Tem uma história ótima de 3, né? Depois eu conto fora do ar. E aí, na armação, na minha opinião, o melhor armador que o Lakers tem, que não vai ser titular, mas que ele pode conquistar essa posição, é o Alex Caruso. E de 2... Viu uma foto dele muito rasgado da academia? Vi. Meu Deus. E de 2... Nem sabia que um cara, tipo, de genética caucasiana ficasse tão forte. E de 2, cara, aí Inveja, vai ser um KCP, alguém assim o Caruso de 1. É porque o Caruso é armador, o Caruso ele é point guard, ele não é shooting guard. Põe um Lillard em cima dele, ele vai sofrer. O problema, mas quem não vai? O Rondo que vai segurar o Lillard? Eu imaginei um time do Lakers com Rondo... Não dá, o Rondo Danny não dá. Green. O Rondo não dá ele não deveria nem estar nesse elenco. Ele tá jogando no nome, essa temporada, cara, o esforço defensivo dele foi lamentável, assim, tipo, ele não joga mais na defesa. Pra jogar os 6 primeiros minutos do primeiro quarto e os 6 primeiros do terceiro, só tô falando que o resto não precisa jogar. Pode ser, enfim, aí é que eu não acredito. Eu sempre imaginei com o Rondo, Danny Green e o LeBron na posição certa, então, o Anthony Davis e um pivô, o que eu acho que vai ser, é isso, assim, eu acho que a ideia inicial seria Rondo, Danny Green, LeBron, Anthony Davis e Boogie Cousins, e aí machucou e McGee. Deles. Eu não sei, assim, eu jogaria, quanto mais tempo o LeBron jogar de power forward e o Anthony Davis de pivô, acho que melhor pro Lakers, e eu acho que, principalmente na reta final dos jogos, eu acho que tem que ser, o caminho tem que ser por aí. Não, aí sim. Entendeu? Mas eu acho que não dá pra segurar o tempo inteiro assim, não. E aí você tem, a outra opção era botar LeBron era Danny Green, LeBron, Kyle Kuzma e Anthony Davis, mas o Anthony Davis não vai... O Kyle Kuzma fizeram um teste de pivô com ele ano passado, não dá. Ele não dá pra ele jogar. Nem fiquei sabendo desse teste, deve ter sido um fracasso. Foi no começo da temporada. Kuzma de pivô. Foi no começo da temporada e o Lakers começou bem mal a temporada, né? Podia ter poupado um teste, era só me perguntar que eu já falava que ia dar certo. Exato. Tem umas coisas que você fala assim, é tão básico, né? Não precisa testar, mas enfim. Bom, já falamos bastante de Lakers, né? Vamos pro próximo? Então, eu tenho um jogador que a narrativa dele é tão chata que chega a ser legal. E a gente bate no martelo em cima desse jogador já há alguns anos. E não sei porquê, mas esse cara atrai uma curiosidade, embora ele seja um cara meio insosso na NBA atualmente. Andrew Wiggins. Tá aí um nome interessante. O que esperar de Andrew Wiggins? Eu fiz essa pergunta em 2014, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. O que esperar de Andrew Wiggins? Andrew Wiggins é um cara que renovou um contrato, agora de cabeça não sei quantos anos ele ainda tem com o Minnesota. Acho que mais 3 ou 4. Mais 3 ou 4, eu ia dizer que era 4, mas eu não sei de cabeça. Então, o sucesso do Minnesota tá atrelado a ele, porque eles têm um contrato do Karl Anthony Towns, que é monstruoso, que é um jogador que vem respondendo muito bem. Na parte ofensiva ele é perfeito, na parte defensiva ele tem muito a melhorar. Nesse último ano, dizem que, eu nem assisti tanto, mas dizem que ele foi um pouco melhor, porque até então pra mim ele era um jogador horrível na defesa, mas enfim... E como o cap space já fica apertado por causa disso, porque o Andrew Wiggins, que é um cara que foi primeira escolha, que eles cederam o Kevin Love, que então era o melhor jogador do time, pra poder ter ele de volta. Ele aparentemente começou muito bem, ganhou o Rookie of the Year, mas nunca deu aquele salto que a gente esperava. É um cara que tem uma eficiência muito ruim, aparentemente uma seleção de arremessos não muito boa também. Parece que ele vem se esforçando cada vez menos a defesa. A questão é que ele ainda é muito novo. Ele ainda tem 23 24, também não vi, mas ele ainda é um cara muito novo.
Então, é um cara que a gente fica curioso, tipo, ele vai ter esse salto. Ele teve episódios pontuais muito bons na temporada passada, aquele game winner do meio da quadra que ele acertou. Ele não tava nem na pré-seleção do Canadá. A pré-seleção do Canadá, que é aquela com 20 atletas, antes dos cortes, ele não estava nem na pré-seleção. Mas por algum motivo, porque ele não ia jogar? Não estava na pré-seleção. Ou por Jamal questões Murray técnicas? estava, todo mundo, todos os canadenses, Tristan Thompson estava, todo mundo estava lá. Ele não estava nem na pré-seleção do Canadá. E ele é um cara aqui, ó. Então ele vai pra sua. Ele tem 20 e. É a quinta, acho que 23 ou 24? Quinta ou sexta temporada Ele dele. ele tem 20. Completou 24 já, Então essa temporada, no meio da temporada, ele completa 25. Ele jogou já 5 temporadas. Sempre temporadas muito. Se for olhar nos números dele, sempre temporadas muito parecidas. Ele só tinha perdido um jogo até a temporada passada. Tem essa questão também, né? O Karl Anthony Towns também. E nessa última temporada ele perdeu 9 jogos, mas números sempre muito parecidos. Começou com 16,9, chegou até 23 pontos, caiu pra 17, foi pra 18. Número de rebotes e assistências, rebotes sempre em torno de 4 e assistência em torno de 2. Ele é um cara meio que parece ser o mesmo jogador e não mostra uma evolução. Mas eu ainda acho que existe uma pequena chance de, sei lá o que ia acontecer, que ele pode se tornar um jogador mais interessante pra NBA. Meu quarto nome é um jogador que está presente na seleção norte-americana, que está disputando o Mundial. Possivelmente o jogador que mais tem sido falado nessa seleção de evolução, etc., que é Donovan Mitchell, armador do Utah Jazz. Ele é um cara que vem evoluindo muito nas 2 temporadas que ele jogou e que dizem que esse ano ele vai dar o pulo para Superstar na liga. Ele que já tem um dos tênis mais bonitos, que é o Adidas Spider-Man, que é sensacional. O 2% até ganhou, ele fez unboxing no azul e vermelho. Azul e vermelho, O Donovan Mitchell é o cara, ele foi o cestinha da seleção americana no primeiro jogo com 16 pontos. Todo mundo tá fazendo comparações com o Dwayne Wade de 2006, que foi o ano que o Wade ganhou o primeiro título, né? Foi o terceiro dele na NBA. Exato. Todo mundo, assim, muita gente eu venho lendo, quem acompanha os treinos da seleção americana e quem tá fazendo previsões para a temporada, diz que ele pode dar um salto, principalmente agora que ele tem um armador do nível do Mike Conley, que na minha opinião é bastante superior ao Ricky Rubio, e que além de tudo tem uma questão de experiência que o Rubio, apesar de já ter vários anos na liga, o Conley chegou em final de conferência. O Conley é um cara mais experiente e, na minha opinião, bem melhor. Eu acho que o Donovan Mitchell, realmente, esse é o ano que a gente vai saber se ele é um muito bom ou se ele é uma estrela, né? Eu acho que ele tem nível aí... Palpite? Cara, eu acho que ele chega no All-Star na Conferência Oeste esse ano. Não sei se tem vaga, não. Se ele fosse do leste, com certeza. A questão é que o time de All-Star, a seleção, né, os jogadores que vão pro All-Star pelo oeste é muito disputado. Tem tipo um cara que, sei lá, o DeMar DeRozan, que pra mim ainda tá na frente dele na fila. Mike Conley, é um cara que talvez também fique de fora do... Mike Conley nunca jogou All-Star Game. CJ McCollum nunca jogou All-Star Game. Hoje eu acho o Donovan Mitchell melhor que o DeMar DeRozan. Eu acho ele mais completo. Eu acho que o DeMar DeRozan, ele é muito vítima... Pensa que o Damian Lillard ficou de fora de 2 seguidos. E só não ficou de fora de 3 seguidos, porque no terceiro alguém se machucou e ele entrou no lugar como replacement. Exato. Enfim, eu acho que ele é um cara que... E assim, eu acho que o Jazz teve uma off-season interessante, né? Trouxe mais jogadores além do Michael Bogdanovic. Bojan Bogdanovic. Trouxe... Tem mais alguém, eu acho. Perdeu o Favors, que foi pro Pelicans. Mas enfim, o time do Jazz tá bastante interessante. E muita gente coloca o Jazz, inclusive, como um dos favoritos do Oeste. Eu não sei se seria um dos favoritos, mas eu acho que vai estar no playoff. E é um time que, na minha opinião, é melhor do que o do ano anterior. E esse time, assim, o time é melhor, mas o time só vai longe se o Donovan Mitchell der um salto, e muita gente que conhece bastante de basquete espera que ele dê esse salto. Então, por isso ele é o meu quarto nome dessa lista. Bom, vou falar um aqui que ele não jogou na temporada passada, ele tinha dado um salto, ele tinha ficado nos All-NBA Teams de defesa, ele não jogou, ele se machucou, não jogou na temporada passada. Estou falando do DeJounte Murray, do San Antonio Spurs,
que é um armador que ele estreou, começou como um cara que entrava muito pouco. Na segunda temporada dele, ele virou titular durante a temporada, foi como titular até o final, ficou no time de defesa da NBA e aí ele se machucou e acabou ficando a última temporada inteira fora. O que aconteceu nesse meio tempo? Abriu espaço para outros armadores do time se destacarem, como o Derek White, que tá na seleção americana também, junto com seu treinador Greg Popovich, e o Bryn Forbes também jogou muitos jogos de titular. O DeRozan também, que é um armador, mas o DeRozan jogou vários jogos junto com outros dois armadores, como se ele fosse o small forward do time. Então agora eu fico curioso para saber qual é a continuação do DeJounte Murray. Ele continua de onde ele parou, ou ele dá essa lesão, segurou ele e fez ele dar um passo atrás. Se ele continuar essa evolução, eu imagino um time do San Antonio, que poderia ter o DeJounte Murray, o Derek White, o DeMar DeRozan, o LaMarcus Aldridge, Rudy Gay, LaMarcus Aldridge, enfim, não sei como ele vai montar o time, ou com o pivô, mas eu acho que vai ser um acréscimo, principalmente na rotação, porque como jogava o Bryn Forbes e o Derek White, acabava faltando vindo um terceiro, tem o Patty Mills também, essa rotação acabava ficando Patty muito Mills, que é o líder da seleção australiana, né? Que venceu os Estados Unidos no amistoso, chegou a falar semana passada. Os Estados Unidos teve 78 jogos seguidos sem perder e perdeu esse amistoso. De Patty Mills, que fez 14 pontos nos últimos... Acho que ele fez 30 pontos no jogo. Fez nos últimos X minutos. No jogo foi 30. Ele fez 30. Fez 30, enfim. Então o DeJounte Murray é um cara que, quando ele surgiu ali, já não... Confesso que eu não estava acompanhando jogo a jogo o San Antonio Spurs muito, porque era um ano ali que eles já tinham dado uma pequena queda, mas eu fico curioso para saber o que esperar do DeJounte Murray e o que isso pode acrescentar. San Antonio, para mim, é um time que vai estar nos playoffs, que nem eu falei, ele tá naquele grupinho dos 8, que só pode ser incomodado por um milagre de Dallas, que se algo der muito certo lá. E se o DeJounte Murray voltar bem, junto com a base, que é o DeRozan e o LaMarcus Aldridge, eu acho que o San Antonio pode dar um empurrãozinho no San Antonio pra beliscar ali um 5º, 6º lugar e aí gerar uma confusão, porque San Antonio em 5º, 6º quer dizer que Golden State vai pra baixo, quer dizer que Utah vai pra baixo, então é daí que pode rolar um bololô ali no meio da Conferência Oeste. Quando a gente for fazer o preview, quando a gente for falar de playoffs no Oeste, vai ser um negócio bem complicado, porque tem muito time bom no Oeste, e eu acho que nem todos os times vão jogar com aquele ímpeto, preciso ser o primeiro seed, sabe? Eu acho que nos playoffs do Oeste, principalmente, onde qualquer time pode bater outro em qualquer noite, se matar na temporada regular para ter o direito de jogar um jogo a mais em casa numa série de 7 jogos, talvez não faça tanto sentido. Principalmente depois que o Kawhi Leonard fez isso a temporada inteira, né? O famoso load management a temporada inteira e foi campeão. Então, e era o único jogador que voou do primeiro ao último minuto durante todos os jogos. Exato, então eu acho que vai ser uma coisa muito complicada. O meu último jogador, que é um jogador que eu coloquei na lista agora, porque a gente teve 2 vezes repetiu, é um jogador que não todo mundo conhece, é um jogador que é muito polêmico em relação ao estilo de basquete que ele joga, muita gente gosta, muita gente odeia. Dennis Rodman. Não é o Dennis Rodman. É um jogador do time de Vavo Mantovani e Russell Westbrook. Eu acho que ele é um cara que ele finalmente... eu acho que pelo fato dele ter aceitado uma troca para o Houston Rockets, ele finalmente entrou numa segunda fase da carreira. Ele é novo, mas enfim, ele tem 30 ou 31 anos, né? Mas ele entrou numa fase na carreira onde ele entende que se o time for construído ao redor dele, esse time não vai... não é um time com potencial de ganhar títulos ou de disputar títulos na NBA. Eu acho que ainda que o ano passado ele já tenha deferido muito mais os momentos decisivos ao Paul George, o fato é que o resto do elenco era muito moldado às qualidades e aos defeitos do Russell Westbrook. Dessa vez ele tá indo para um time em que a estrela do time claramente é o Harden, isso não precisa discutir. O elenco é moldado ao redor das habilidades do Harden. Quando o Harden teve problemas com outro jogador, com a outra estrela do time,
esses jogadores saíram do time, quer dizer, o Dwight Howard, e não foi nem problemas com o Dwight Howard, mas foi problemas de encaixe de jogo, e o próprio Chris Paul, né? Então, ele tá indo para um time em que ele não é a principal estrela, que é moldado às necessidades de um outro atleta, e além disso, tem o fato, o Russell Westbrook tem uma postura muito combativa em relação a críticos, em relação à imprensa, né? Grande maioria da imprensa especializada tá falando que não vai dar certo, que isso não vai dar certo, e eu tenho certeza que ele tá lendo e que ele tá usando isso como motivação para se preparar para a próxima temporada. Eu acredito, eu defendi muito não, mas quando saiu a troca eu não acreditei que fosse uma boa troca para o Rockets. Depois, pensando um pouco, eu já acho que pode sim dar certo quando você tem a oportunidade de reunir 2 dos últimos 3 MVPs. Eu acho que isso é uma coisa boa, você faz isso. Vai ter um período de adaptação, mas eu acho que, ao mesmo tempo que muita gente não gosta do jogo do Westbrook, ele é um cara muito inteligente, fora e dentro da quadra, e eu acho que ele sabe que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele não vai de repente mais ter um triple-double de média, vai até talvez jogar menos minutos durante a temporada regular, até para estar melhor nos playoffs. Eu acho que ele é um cara, eu acho que o sucesso ou fracasso da temporada do Rockets tá muito atrelado à habilidade do Russell Westbrook de se adaptar a uma nova realidade. Então eu acho que por isso ele é um dos jogadores mais interessantes dessa próxima temporada. Relacionado ao assunto, o Harry Gordon renovou por mais 4 anos. O Harry Gordon. Agora, acabou de renovar, 2 dias atrás. Então acho que ele era o último ano de contrato, né? É, o último ano agora. Então acho que acho que a confiança no sistema segue. Uhum. Porque o Harry Gordon é um jogador, claramente, quando contrataram ele, o Ryan Anderson, eram jogadores específicos para o sistema. Depois o PJ Tucker. Então, renovar com ele por mais 4 anos parece um sinal de que o sistema vai continuar pelo menos por um bom tempo, embora não tenham renovado com o Mike D'Antoni ainda, né? Sabe-se lá se vai renovar, né? Sabe-se lá se vai renovar. Eu acredito que vai, mas... Enfim, Harry Gordon mais 4 anos. Último jogador? Meu último jogador. Vamos ver se ele está pronto para ser uma superestrela da NBA. Agora que ele vai ter que assumir as rédeas de um time. LeBron James. Pascal Siakam. Excelente nome. Pascal Siakam. Cara que veio aí de uma reserva para um titular no lugar do Serge Ibaka. Aos poucos ele se tornou praticamente o segundo melhor jogador do time, pulando o Kyle Lowry na hierarquia. Depois eles trouxeram o Marc Gasol, então meio que deu uma distribuída ali. E agora com a saída do Kawhi Leonard, ao que tudo indica, vai haver este triângulo de liderança entre o Lowry, o Siakam e o Marc Gasol, até porque o Danny Green saiu, que seria tipo a 4ª peça desse quarteto do antigo time titular. E tecnicamente o Siakam é o cara que está indo em direção a esse posto de primeiro jogador do time. Então, é um cara que começou a jogar basquete tarde, e esses caras que começam a jogar tarde, tipo o Joel Embiid, normalmente eles vêm da África, Joel Embiid, Hakeem Olajuwon, esses caras ficam meio que sem saber qual é o limite desses jogadores. Você lembra da entrevista teve uma entrevista depois de uma vitória do Raptors nos playoffs, eu acho que era o Siakam, e aí eu não lembro se era o Kyle Lowry ou se era o Van Vliet, que ele ficou surpreso quando aí descobriu. O Siakam acho que tem 25 anos, daí eu jogo basquete há 7 anos, daí o cara vira e fala, você joga basquete só há 7 anos, tipo... Tipo isso. Então, um cara que já começou tardio parece ser um cara que tem um espaço maior pra crescer. Ele deu um salto absolutamente inesperado nessa temporada. Ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu. Mas foi absolutamente inesperado por conta da idade. Eu me lembro de ter visto um jogo do Siakam no primeiro ano dele, e a sensação que a gente tinha vendo é que ele era absolutamente cru, né? E você vê o que o Siakam fez nesses 3 anos, onde ele tá hoje, quer dizer, eu não sei se ele... De novo, não acredito que ele é um jogador bom o suficiente para ser o melhor jogador de uma franquia que disputa títulos, mas também não acreditava que ele fosse ser esse jogador que ele foi a temporada passada. Então, ainda está em aberto, ele talvez ainda tenha mais 1 ou 2 saltos evolutivos aí para atingir o potencial dele, e acho que é um excelente nome para a gente ficar de olho na próxima temporada também. Consegue remontar toda a lista de cabeça? Vamos lá, eu tô abrindo aqui a minha lista, eu falei Bradley Beal,
Você falou falou Jaylen Jaylen Brown, Brown. aí eu entrei com Jason Tatum. Você falou Kristaps Porzingis, porque... E aí eu falei que eu também tinha, daí eu falei Caio Kuzma. Você falou... Não. Teve outro antes do Dejounte Murray. Só pra saber, a minha lista não está escrita. Teve... Não foi Dejounte, foi Porzingis. Ajudem aí, gente. Dê uma volta aí. Marcel, tira esse fone de ouvido. Não dá, tô ouvindo o Roberto Carlos. Daí depois eu falei do Donovan Mitchell, você falou do Dejounte Murray, eu, Russell Westbrook e o Pascal Siakam. Falei do Andrew Wiggins antes. Andrew Wiggins, exato. A gente tá... A liga tá parada e a gente tá meio que... Quando a gente faz... Quando tá a liga rolando, a gente tem pauta bonitinho e tal, não sei o quê. E agora, em agosto e setembro, tá tudo difícil. de cabeça. Tá difícil, assim. A gente tá tendo que... Aliás, contamos com a ajuda de você, ouvinte. Mandem pautas pra gente. A gente tá precisando pra essas próximas 2 semanas, pelo menos. Depois a gente vai começar com aquele preview maneiro da liga. E aí vai ficar mais fácil pra gente. O Marcel continua aqui, olhando o celular, ouvindo o Roberto Carlos. Tô aqui, tá 10. Tá bacana. Qual a música que era? Emoções. Cantei um pedaço. Não posso. Por quê? Direitos autorais? Direitos autorais. Vamos derrubar a gente. Derrubar nós, ainda mais o Bom, Robertão. eu cantei... O que eu cantei aqui outro dia? Que você começou a ter Luan episódio, e Vanessa? Luan e Vanessa, até agora tá lá o Não, episódio. mas Luan e Vanessa, se eles vierem, a gente paga. Eu tenho aqui R$2,50 no bolso, acho que paga. Porra, Luan e Vanessa é foda, cara. Não, da qualidade não quer dizer nada com valor, né? Entendi. né? O Roberto Carlos é mais chato, né? Ele é super chato. Ele é com essas super coisas. chato. Super chato. É o Robbie. Robbie Charles. É isso, né? Tá, eu tenho uma dúvida. Na lista de vocês, em que posição que entra o menino do Acre? O menino do Acre? É, aquele do quarto. Que escreveu no quarto inteiro. Eu lembro desse cara, que fim levou ele? Ele Não. tá fazendo tour, tá vendendo Tá tour, fazendo no quarto dele. Vendendo ingresso. Tipo, o moleque apareceu e tá vendendo... A grande questão é a pessoa se deslocar até o Acre. O cara tá no Acre, deixa ele lá, velho. Assim, nada contra ele. Se você é acriano e escuta a gente, mas... Ele fez uma estátua do Jordano Bruno em casa. Quem é Jordano Bruno? Gente, até mais. Jordano Bruno, um dos maiores inventores, um dos maiores pensadores da história ocidental. Entendi. Ele é tão grande que ninguém sabe quem ele é. Entendi. Eu conheci Giovanni Bruno, que era dono de uma pizzaria em São Paulo. Giovanni. Era bom? Era boa. A borda era recheada? Não. Tinha gergelim? Não, porque isso aí é invenção, né? Invenção, mas tudo é invenção, né? Eu adoro. Em teoria, tudo é invenção. Eu adoro aqueles caras que são, tipo, os tradicionalistas da gastronomia. Não pode misturar tal coisa. Cara, cada um come o que quiser, tá ligado? Aí um dia foram mostrar o sushi do Brasil pra um japonês de verdade. Tipo, olha esse sushi que é um sushi que eles não fazem. Tipo, sei lá, são uns que em cima com rodela de limão e cream cheese, não sei o quê. O cara achou o máximo. Porque ele falou, cara, vocês adaptam a nossa coisa pra coisa de vocês, isso é muito foda. Quando eu e fui todo pro mundo achando Japão, que os caras iam ficar bravos, tá ligado? Quando eu fui pro Japão, eu fui... além de me divertir, porque eu fui de férias pro Japão, minha outra missão era provar pros chatos que tem muito chato de restaurante japonês aqui, que você vai no restaurante japonês e o cara fica falando assim, porque isso aqui no Japão não é assim, então não sei o quê. Cara, tudo que falavam que aqui não faziam e faziam no Japão, eu ia lá, quando eu via eu tirava foto. Então, por exemplo, porque lá não tem rodízio. Tem um monte, que você paga, só que você paga por um período de horas, mas que é tipo 2 horas comendo, ou seja, temaki, tem. Fruta, tem. Cara, eu achei num restaurante em Kyoto sushi com presunto de porco. Que se é um chefe daqui que faz, os caras iam reclamar, mas lá os caras acham lindo. A questão toda no Japão os caras não têm a mesma fartura de ingredientes que a gente tem aqui, porque se tivesse, os caras, todas essas coisas que os caras fazem aqui, os caras iam fazer lá também. E com esse... Não tem terreno pra plantar, não tem terreno pra criar bicho lá, é tudo enlatado. Lá eu sou o meu próprio rodízio. E com Aqui essa... também, viu, gente? Fica a dica aí. Sabe o abacaxizinho aquele, o tofu? Sabe o cerejinha falsa tofu? É tudo feito no mesmo lugar. Mas sabia que cereja no Brasil é chuchu? É chuchu, né? Você descobriu com 5 anos de idade, Marcelo. Com esse segmento gastronômico, acho que tá na hora de encerrar, né? Não, mas tá tão gostoso. Cara, depois a galera reclama lá no YouTube, fala, vocês ficam falando de não sei o quê, não fala de basquete Ué, e tal. a gente pode falar de basquete, Não, já falamos. né? Será? Quem disse que esse é um podcast de basquete? Em que lugar tá escrito assim, este é um podcast de basquete? Putz, isso é um podcast de tiro. Big Shot. Tá na descrição escrito isso, esse é um podcast de basquete? Se não tiver. Esse é um podcast, né? Então é isso, férias gente. é isso, gente. A gente tá aqui querendo... Semana passada a gente entregou meia hora só, né? Estamos tentando aí... O meu editor ficou muito feliz. semana Marcelo, passada. duvido que tu conte até 30 agora.
Até 30 agora. Vai. 1, 2, 3, 4, Eu tô 5, contando. Mas foi tão rápido que vocês nem perceberam. Flash. Bom, a gente vai começar a divulgar mais pra frente aí os nossos Essas coisas mimos tudo. do Big Shot Pod All Stars. Isso. Né? Eu vi aquela meia que a gente tá fazendo, tá foda. Vai ter lives com a gente na Vai casa. ter- Todo mundo, cada um em casa, de cueca e tudo. Cueca. Lives Vai ter um show da Fresno pessoal pra cada um. Ingresso pra show Pra da cada Fresno. Ingresso pro show da Fresno vai ter assim, vixi. Vamos distribuir. A gente vai dar. Se a Fresno vai dar, é problema da banda. Qualquer coisa a gente passa o WhatsApp do Vavo pras pessoas. Fala aqui, ó. Liga nesse número aqui, ó. Vavo, a sua turnê, vai. Anuncia aí sua turnê que... Turnê da Fresno começa no final de outubro, 25 em Santos, 26 em Porto Alegre, 10 de novembro em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro e 30 em Belo Horizonte. A primeira perna são esses 5 shows. 5 grandes shows. Então a gente já tá... Alegria cancelada ao vivo. A gente já tá anunciando isso aí porque a gente vai ter que mudar provavelmente nosso esquema de gravação, porque Vavo estará voltando, ou dormindo, como ele reclamou aqui, né? De acordar cedo depois de um grande show. Eu tenho o próximo fim de semana Parque da Mônica, depois eu tenho Kidzania, na outro fim de semana, depois Beto Carreiro. Eu odeio Kidzania. Beto Carreiro Sou muito contra, e depois pôr tem fogo. o Pousada do Rio Quente. Eu vou estar dando várias palestras aí sobre saúde mental. Se você quer ver alguma, me segue nas minhas redes. @MMZidoro, @Gui_Pinheiro, @Vavo no Instagram, ou Vavo Fresno em qualquer outra rede. Somos uma produção da Ampere, Cristiano Dias, Alexandre Maron. Vamos falar um bagulho legal? Não. Tchau, gente. A gente vai dar um workshop de produção. A gente vai dar um workshop Vamos de lá. produção de podcasts no YouPix na semana que vem, dia 11 de setembro. Eu, Marcel, o Cris Dias e o Alexandre Maron, que são os outros 2 sócios do Ampere, nós vamos dar um workshop de produção de podcasts. Verdade. Vai ter um painel no YouPix, né? Sobre podcast, a gente vai estar lá falando. E no dia 20 de setembro, a gente vai dar um curso aqui na Ampere pra quem quer ser produtor de podcasts. Eu vou fazer esse curso. Vou fazer esse curso. É o hino do Rio Grande do Sul, 20 de setembro. Foi o 20 de setembro. Tamo ficando da liberdade. Tá ficando sem guia, né? Mostrei. Hoje não, o hino não é africano, o hino é gaúcho. Tinha gravado no Inova Braha. Ô, Léo, tchau. Esse final não vai